a tua intenção era ir meditar e aí tu se meteu nisso. E de repente voltou eu me todo quebrado. meti nisso. Voltou todo quebrado. O que tu aprendeu dessa aventura? Pô, primeiro a ser mais cuidadoso, talvez. E aceitar a ajuda de ter um guia, né? Talvez perceber que o barato sai caro. Talvez você investir num guia e mais devagar. Mas em algum momento tu achou que ia morrer e começou a ter reflexões acerca da morte? Sim, mas não no Everest Base Camp. Ali também um pouco, quando eu tava voltando sozinho e no meio das montanhas. Mas os momentos que eu fiquei com mais medo de morrer foi nessa outra montanha, o Annapurna Circuit, quando a gente ficou pendurado no paredão e teve que voltar pela floresta, e quando a gente se perdeu de noite sozinho também nas temperaturas negativas. O que passa na cabeça quando tu tá prestes a morrer? A minha monografia foi sobre isso. Porque... Eu pensei que tinha passado a minha monografia, não. Cabeça, assim. É porque assim, cara, tem um amigo meu que eu inclusive indicaria muito para que ele viesse aqui no podcast, outro viajante, o Carlos Cassaú. Ele me chama de necromante, porque eu falo muito sobre a morte. Talvez, porque eu digo que eu vi a morte na sua face mais feia, que foi a renúncia da minha mãe, né, perante a vida, e na sua face mais bela, que foi quando um amigo meu que tinha leucemia partiu 3 semanas antes de eu deixar o Brasil. E, cara, foi muito lindo ver a partida dele. Porque era Michel o nome dele. Ele só bebeu uma água. Porque ele compreendeu que ele ia partir. E ele decidiu fazer uma boa partida. Ele aceitou a morte. E dentro da tradição budista a gente vê isso com bastante naturalidade. Então ele se preparou para viver uma boa morte. E foi muito lindo acompanhar esse processo, né? E como é que é essa preparação? Então, tem várias práticas dentro do budismo tibetano e qualquer tradição que são fundamentais para você poder partir em paz. Você pagar a resolver as suas questões não resolvidas, física e materialmente. O que vão fazer com o teu corpo? O que vão fazer com os teus bens? Quem são as pessoas que você ainda tem questões não resolvidas, para quem você precisa pedir perdão, para quem você precisa perdoar. Você dá a segurança para as pessoas que vão ficar aqui, para elas não ficarem se sentindo mal, falando, não, deixa eu ir em paz, é normal, é natural, vai acontecer. Elas darem a segurança para quem está partindo de que também a pessoa pode ir em paz, né? E aí a gente viveu todo esse processo com ele, que foi muito bonito. E no momento da passagem dele, eu tava junto. Foi muito doido, cara. A Milena, que era a esposa dele, ela sonhou na noite anterior que 2 espíritos iam buscar o corpo do Michel às 2h30. E ela falou, cara, a gente tinha um grupo onde a gente acompanhava o estado de saúde dele. E ela falou, ó, eu sonhei com isso, pode ser só um sonho, mas eu sinto que é hoje. E ele tinha feito uma promessa com a gente de que ele não ia partir antes que a gente se despedisse, se a gente não tivesse presente, né, fazendo os ritos budistas de passagem. E a gente chegou lá, ele tava já sedado, sabe quando o cara tá se segurando assim na vida, assim, o corpo não aguenta e ele tava se segurando assim no aparelho. E o nosso mestre, que foi meu primeiro mestre espiritual, não tinha chegado ainda. 1h30, 1h45, 2h, você vê que ele estava resistindo, mas não aguentando. E 2h15 chegou o nosso mestre, conversou com a família, falou da importância de se despedir, de dizer adeus. A família, embora tivesse muito triste, aceitou, conversou com ele, deu autorização para ele partir. E a gente começou a prática budista de passagem, né? Um rito para a morte. E esse rito ele termina com 3 toques aqui na cabeça, porque dentro da tradição budista, o lugar mais adequado para a tua consciência deixar o corpo seria aqui no 7º chakra, no topo da cabeça, que inclusive na criança é a última parte que se fecha, né? A criança tem a moleira, que seria a nossa conexão com o cosmos. Então, quando eu falo com você, se eu toco na tua perna, teu pensamento vem para tua perna. Então, através do toque, no topo da cabeça, a gente conduz a consciência para lá, no momento da morte. E aí o meu mestre falou, Michel, não se prenda mais aqui, a gente ama muito você, a gente gostaria que você ficasse mais, mas você tem a nossa sincera permissão para ir embora. E ele deu 3 toques na cabeça do Michel, e no final do último toque, eu juro por Deus, Arthur, o Michel parou de respirar. E veio o médico, da horário do óbito,
E era 2h30 em ponto. Nossa. E aquilo me ensinou muito sobre a morte, porque eu entendi que a gente vive a morte física, mas a gente vive muitas mortes simbólicas ao longo da vida. Você tá com quantos anos? 32. 32. Você já vestiu muitas identidades, você já viveu muitos relacionamentos e vai viver muitos mais, né? Já começou um emprego, foi para outro emprego, já começou um projeto, foi para outro projeto. Todas essas são mortes que a gente vive ao longo da vida. E eu entendi que o momento que eu estava vivendo era de fato uma morte. Eu estava abandonando um relacionamento, eu estava abandonando um sonho, eu estava abandonando uma carreira, eu estava abandonando todo um estilo de vida. Eu entendi que nessa viagem eu poderia morrer, como quase aconteceu, né, algumas vezes, ou que pessoas com as quais eu sou próximo também poderiam morrer e eu nunca mais poderia ver elas. O que também aconteceu ao longo da viagem. E aí quando você percebe a efemeridade da vida, você muda a tua relação com ela. Então eu decidi tomar a data da minha partida, que foi 13 de abril de 2017, como se fosse a data simbólica de uma morte minha. E eu fiz, de fato, uma relação de tudo que eu precisava resolver para morrer em paz. Eu tenho 30 anos agora. Eu tenho o testamento pronto, eu tenho o que eu quero que façam com o meu corpo, com os meus bens, como que eu quero que seja a minha cerimônia. E eu fiz uma revisão de todas as pessoas que eu tinha questões não resolvidas. Né, pessoas que eu precisava pedir perdão, pessoas que eu precisava perdoar. E foi muito maneiro, cara, porque nesse período, nessas 3 semanas que eu vivi esse processo de morrer, durante o dia eu não perdia tempo com questões práticas. Eu tinha muitas coisas físicas para resolver, o que iam fazer com a minha casa, fechar a conta de banco, resolver pendências burocráticas. E durante a noite eu usava o período para encontrar essas pessoas que eu amo e que talvez eu soubesse que eu não fosse encontrá-las de novo. E foi muito maneiro, porque quando eu aceitei a morte, eu aprendi a viver a vida. Se você soubesse, se você, o Caio, qualquer um aqui soubesse que fosse a tua última semana, como que ia ser a relação com as pessoas próximas de você? Quais são as prioridades que você ia dar? Né? O que você ia prezar com o tempo que te resta. Então essa reflexão sobre a morte, inclusive é um dos principais preceitos estoicos, você que falou do estoicismo, o memento mori, lembre-se que você vai morrer, ajuda a trazer muito mais clareza e consciência sobre como viver a vida. Mas por que o ser humano tende a ter medo da morte? Porque a gente tem medo da vida. Uma coisa não está separada da outra. O que é medo da vida? Medo de você ir arriscar, enfrentar os obstáculos que são inerentes à vida. Você fracassar, você ser rejeitado, você ter que batalhar pela sua própria existência, você se descobrir quem você é, você encontrar alguém, você perder alguém, você tá sujeito a riscos. Isso é viver a vida, né? E a gente teme a morte porque a gente tem medo do desconhecido. A morte é o quê? A morte... Por que a gente teme a morte? A gente tem medo do desconhecido, e a morte talvez seja o maior campo desconhecido que a gente tem, e a gente tem medo da dor, e a gente acredita que a morte está associada à dor. E isso também está no viver a vida. Viver a vida também é sobre sofrer. E viver a vida também é sobre você explorar o desconhecido.